começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, onde ficam doentes mentais e infratores. O artigo 5º determina que ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Diz que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E para falar sobre os manicômios judiciários, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Alexandre Rosenval, psiquiatra forense do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Também vamos conversar com Hileno Isídio da Costa, doutor em Psicologia Clínica e professor da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente uma coisa. O Código Penal, ele considera inimputável uma pessoa que não tem consciência do fato que ela cometeu. Na prática, o que isso significa? Nós temos, às vezes, o caso de uma pessoa que ela não tem condições de gerir a si mesma, nem gerir seus bens. Então, muitas vezes ela vai ter que ser considerada uma pessoa que é considerada quase como uma criança. Ela não tem condições de gerir a si mesma nem os seus bens, então ela é inimputável, porque ou ela tem um retardo mental, ou ela tem um Alzheimer, ou ela tem uma doença grave como uma esquizofrenia, que tem sintomas psicóticos, onde ela confunde a realidade com aquilo que ela cria. Então, ela não tem condições de responder perante a sociedade caso ela cometa um crime. Mas isso tem que ser provado, né? Doutor Hileno, e é muito grande o índice da população que tem algum tipo de transtorno mental? A última pesquisa, que foi o censo de 2011, feito pela Universidade de Brasília, pela professora Débora Diniz, levantou que são cerca de 3.980 pessoas que estão cumprindo medida de segurança nos hospitais de custódia ou ala de tratamento psiquiátrico. É uma população específica, porque vem do judiciário. Ela é uma população focalizada, porque em termos de transtorno mental é muito mais do que isso, mas que comete crime é cerca de 4.000 pessoas no país. No Brasil, existem 23 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, além de 3 alas dentro do sistema penitenciário comum para atender pessoas que cumprem medidas de segurança. O tratamento compulsório imposto a doentes mentais que cometeram crimes sem compreender o que fizeram. A maior unidade de custódia fica no Rio Grande do Sul. No Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre, quase 300 infratores cumprem penas. São detentos que apresentam algum tipo de doença mental e, por isso, não podem ficar em casas de detenção comuns. O Instituto, considerado a maior casa de custódia do Brasil, também realiza perícias nos delitos indicados com algum problema psiquiátrico. A diretora explica que todos os pacientes são medicados e fazem tratamento para voltarem a cumprir pena em presídios comuns. A psicologia tem estágio de AT, que é acompanhamento terapêutico, então tem algumas saídas acompanhadas. A terapia ocupacional também realiza diversas atividades, né, além de organizações de festa. A terapia ocupacional faz diversas oficinas. O Instituto também cuida de pacientes em medida de segurança. Alguns já cumpriram a pena estabelecida pela Justiça, mas ainda precisam de tratamento para voltar a viver em sociedade. Pedro é psiquiatra e trabalha no local há mais de 20 anos. Para interagir com os pacientes, a música é a principal ferramenta. A gente lê, né, a letra da música, conversa sobre a letra da música. Algumas músicas têm alguma mensagem mais reflexiva, outras não, né? Então, umas têm a ver com família, têm a ver com amor, têm a ver com a sociedade. Esse tipo de atividade é fundamental na recuperação e, principalmente, na ressocialização de cada paciente. Os pacientes vêm para cumprimento de medida de segurança, o período é variável, alguns estão há muitos anos, delitos muito graves, outros são delitos menos graves, mas o tratamento visa o retorno do paciente em condições de convívio social. Doutor Alexandre, o Código de Processo Penal fala em manicômio judiciário. Essa nomenclatura ainda é a mais correta hoje em dia? Bom, essa que é usada ainda hoje. O que estava previsto é que no decreto, se não me engano, numa portaria interministerial 628 de 2002, que todos os estados da federação tivessem pelo menos um manicômio judiciário.
E, na prática, o que a gente vê é que nós temos funcionantes, que eu saiba, apenas 2, um no Rio e outro em São Paulo. Todos os outros estados estão carentes de um lugar para que a gente abrigue esse tipo de paciente, não vou chamar nem de detento. E, inclusive, o Distrito Federal, quando a gente sabe que existem muitos desses pacientes que estão cumprindo essas medidas, ou em alas psiquiátricas e até em clínicas particulares. Que tipo de prejuízo isso traz para o paciente, doutor Heleno? Uma pessoa nessa condição precisaria, na realidade, não é de uma cadeia, seria de um tratamento, que é isso que demanda a lei, né? As pessoas em medida de segurança, elas estão lá para serem tratadas e não para cumprir prisão. Então, nesse sentido, colocá-las em uma condição que não é de tratamento, como acontece na maioria do país, né, que estão dentro de prisões, estão dentro de cadeias, o ambiente é outro, não é de tratamento, e é extremamente degradante. Eu conheço alguns dos hospitais de custódia, alguns hospitais psiquiátricos, que é chamado manicômio, judiciários, em que a cadeia é comum, então não tem diferença nenhuma com relação ao paciente. Quer dizer, o paciente já tem transtorno mental, já tem déficit pessoal, social, ainda convive com uma realidade muito dura, violenta, né? E, além disso, com algumas transgressões de direitos dentro da própria condição em que ele está. Isso só faz piorar, doutor Alexandre? A gente sabe que a prisão, muitas vezes, tem uma situação degradante para o indivíduo. Imagina para um indivíduo que sofre de uma psicopatologia, ou seja, o doente mental, que é submetido a condições que não tem nenhum tratamento adequado, muitas vezes nem medicamentoso, nem psicoterápico, ele vai ter um índice de suicídio muito maior. E a gente sabe que, mesmo dentro das prisões, existe o uso de drogas ilegais. E a gente não vê nenhum tipo de manejo, de tratamento, para que esses pacientes tenham um tratamento adequado e também não façam uso dessas substâncias psicoativas. Doutor Heleno, e atividades como essa que a gente viu aí na reportagem no Instituto Psiquiátrico Forense lá do Rio Grande do Sul, são fundamentais? Na realidade, a reforma psiquiátrica vem com a Lei 10.216, de 2001, que institui o sistema de saúde mental para tratar pessoas com transtorno mental. Ocorre que, do ponto de vista legal e atual, né, ainda não se chegou à reforma psiquiátrica dentro dos hospitais manicomiais judiciários, né? Eu digo por isso por quê? Porque, em geral, a questão da execução da Lei 10.216 de saúde mental é feita pelo Executivo. E o paciente, ou interno, ou segurado, que se for medida de segurança, que está nos hospitais, nos manicômios judiciários, eles são do Poder Judiciário. Então, ainda não tem uma intersetorialidade que faça com que, de fato, a aplicação da lei de saúde mental entre dentro desses manicômios. Agora, para trabalhar com esse tipo de paciente, né, que além de ter uma doença mental, cometer um crime, são várias atividades. Desde a questão individual, a questão psicoterápica individual, para conhecer a sua estrutura, os seus problemas, suas dificuldades, as questões de ressocialização, as questões familiares e as questões de compreensão do próprio delito que ele cometeu. Então, é uma série de atividades. Eu acho que a gente ainda está muito primário nessa coisa de quais são os recursos que a gente tem para ajudar esses pacientes. A gente ainda faz coisa muito simplista para a complexidade da tarefa que é cuidar de uma pessoa que tem um transtorno que cometeu um crime. Ou seja, a gente precisa desenvolver novas tecnologias, além de que muitos destes pacientes internados estão num local inadequado, quando deveriam estar num hospital de tratamento ou num lugar de ressocialização e não numa cadeia. Doutor Alexandre, e a medida de segurança ela tem um prazo determinado ou o paciente fica internado enquanto não estiver recuperado? O problema da medida de segurança, como disse o doutor Heleno, é uma questão judicial, é determinada pelo juiz e por uma junta pericial, por um psiquiatra forense. E ele só vai poder, digamos assim, ter a sua liberdade quando uma perícia judicial for feita e dizer que ele já não apresenta perigo para a sociedade. Isso é feito de tempos em tempos? Isso deveria ser feito de tempos em tempos, mas a gente sabe que é uma fila muito grande e são poucos os profissionais capacitados para fazer essa perícia judicial forense. Então, muitos deles cumprem medidas há décadas e muitas vezes vão morrer lá dentro sem conseguir a sua liberdade, só por serem um paciente que tem uma doença psiquiátrica e que cumpre uma medida judicial. E na prática, como é que é feito esse trabalho da perícia? Quando é um crime, isso envolve uma questão de médicos do Instituto de Medicina Legal, em que tem que ver se essa pessoa tem condições de ser ou imputável ou semi-imputável em determinação da forma que ela estava, da sua consciência
quando ela cometeu aquele crime. Então, isso tem que ser visto num prazo muito curto, né? Já que, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, você tem um prazo para que essa pessoa seja submetida a uma perícia. Senão, depois você já pede subsídios para saber se aquela pessoa estava ou não consciente do que fez quando ela cometeu aquele crime. Doutor Heleno, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça mostra que a grande maioria desses detentos, eles ficam de 1 a 5 anos numa instituição. Isso é suficiente, esse prazo, para tratar uma pessoa que às vezes cometeu um crime grave? Veja bem, tem uma diferença entre o que é legal e o que é emocional. Nós não podemos dizer a priori que de 1 a 5 anos a gente vai recuperar uma pessoa, ou vai trabalhar uma pessoa, vai ter condições de levar ela para a ressocialização, né, que seria o objetivo final de estar num tratamento desse tipo. Isso vai depender, e aí eu quero tocar também na questão da perícia, de uma avaliação muito bem feita. Nós estamos desenvolvendo um trabalho na Universidade de Brasília de uma avaliação psicossocial muito mais estruturada, baseada inclusive em instrumentos internacionais da Inglaterra de risco, periculosidade, vulnerabilidade, para poder a gente avaliar melhor. Porque a perícia tradicional faz um pouco isso, ver se a pessoa tem ou não um transtorno mental que justificaria ela ter cometido o crime e, portanto, receber a medida dada por um juiz. Essa, eu diria, é uma perícia muito tradicional e que, em geral, não vai no detalhe. No seguinte sentido, nós estamos desenvolvendo toda uma metodologia de, por exemplo, conhecer a estrutura psíquica do indivíduo, conhecer as motivações dele, conhecer o seu desenvolvimento, conhecer a família, as condições sociais em que ele vivenciou, as condições dele voltar ou não para a sociedade. O doente mental, ou que tem um transtorno mental, tem um estigma muito grande. Se comete um crime, pior ainda. Ou seja, já é um doente mental que é perigoso, se cometer um crime, mais perigoso se torna. Isso significa dizer que a sociedade também não aceita facilmente. Então, ele está numa encruzilhada onde ele não tem condições de sair por questões pessoais, sociais, familiares, e a sociedade não tem como recebê-lo. Por isso que muitos deles estão ficando e muitas vezes morrem lá, e eu costumo dizer, em alguns casos, isso se chama prisão perpétua. É verdade. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Heleno Isídio da Costa, doutor em Psicologia Clínica, e Alexandre Rosenval, psiquiatra forense do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No programa de hoje estamos conversando sobre manicômios judiciários. E o que acontece se a pessoa comete um crime, é julgada, condenada e só depois apresenta transtorno mental? A Lei 7.210, conhecida como Lei de Execução Penal, determina que, se durante o cumprimento da pena privativa de liberdade o condenado apresentar doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz pode substituir a pena por medida de segurança. Doutor Alexandre, é comum isso acontecer? A justiça tem que ser provocada para isso? Sim, tem que ser provocada. Muitas vezes o Ministério Público tem que se pronunciar sobre isso. E como estava falando o doutor Isídio, muitas vezes a questão dessa medida judicial pode se transformar até numa prisão perpétua, já que às vezes a pessoa acha que vai ter a segurança da lei, mas depois ela não consegue que algum psiquiatra ou uma junta pericial diga que ela tem condições de retorno à sociedade. E quando a gente fala de retorno à sociedade, a gente tem que pensar na questão de como nós estamos pensando o doente mental no Brasil. Nós não temos uma condição hoje de ofertar, tanto ao paciente que está em liberdade quanto que está preso, um tratamento em que ele possa ter um ambulatório digno, em que ele possa ter uma pensão protegida, abrigo, centro de convivência, e também a questão de nós não termos uma estrutura que atenda a toda a sociedade. Muitos lugares, por exemplo, não tem centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, porque a gente acabou com os leitos nos manicômios e não criamos uma estrutura matricial de assistência primária, secundária e terciária. E isso também se reflete nos manicômios judiciários, porque a gente não tem hospitais e nem hospitais que atendam pessoas que têm problemas de saúde mental nos presídios do Brasil. Essa que é a verdade. Doutor Heleno, e é comum também a pessoa desenvolver ou agravar um transtorno mental devido ao confinamento, às condições dos presídios brasileiros? Isso a gente pode dizer que quase com certeza, porque, veja bem, ninguém desenvolve um transtorno mental de uma hora para outra. É um processo, né? Ou seja, é no decorrer da vida que a pessoa desenvolve o que a gente chama de um transtorno mental ou de um sofrimento mental, um sofrimento psíquico grave. Se a pessoa já tem uma predisposição, se mexe com droga, por exemplo, né, e fez isso, tirar ela do centro da sua autodeterminação e cometer um crime,
essa pessoa ainda tem uma certa determinação, mas indo para uma cadeia, onde já tem uma vulnerabilidade para uma doença e enfrenta aquelas condições, ela pode sim exacerbar uma série de fatores que já estão, eu diria, constituintes desse indivíduo. Então, veja bem, uma das coisas fundamentais do manicômio judiciário hoje no Brasil é exatamente isso, que além da gente não tratar, a gente agrava a situação deles. A pessoa que tem um problema mental, ela está num confinamento numa prisão, ela vai ter os problemas delas aumentados. Primeiro, por causa do fator de estresse. A gente sabe da superpopulação nos nossos cárceres. E toda a questão de uso de drogas ilegais que a gente sabe que não tem condições de controlar. Então, uma pessoa que já teve uma psicose induzida por drogas, usando drogas, infelizmente é essa a verdade, dentro de uma cadeia, submetida a condições muitas vezes degradantes, estressantes, a tendência dela piorar ou até cometer o suicídio são muito grandes. E nas ruas, as pessoas falam sobre manicômios judiciários e alegação de insanidade mental. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Seria realmente assim, um ótimo investimento se fosse levada a sério a questão, né, para tratar dessas pessoas que realmente necessitam. Uma pessoa que comete um crime, ela tem um problema psiquiátrico, porque é inaceitável isso, sabe? Ou você se matar, ou você tirar a vida de alguém, isso já é um distúrbio muito grande para mim. Dependendo da situação, é usado como álibi, certeza. Não querendo menosprezar nenhum tipo da área desse tipo de profissional, mas infelizmente há aqueles bons profissionais e os que são omissos e usa isso como álibi. Não pode passar a mão na cabeça só porque o indivíduo fala que fiz isso num momento, um distúrbio psíquico. Eu acho que tem que ser investigado, analisado, sim, e para não deixar passar, né? Doutor Alexandre, a gente viu alguns entrevistados falando de pessoas que alegam insanidade mental para não responder pelos atos. Isso acontece muito? Como é que é feita essa avaliação para ver se a alegação é real ou não? Muitas vezes você tem que fazer uma perícia para ver se essa pessoa apresentou casos de insanidade. E essa insanidade pode ser até temporária ou não, e até, como disse o doutor Hileno, é induzida por drogas. Hoje, com o advento do crack, né, com a facilidade, né, a acessibilidade ao crack é muito grande, a acessibilidade às unidades de saúde é muito difícil. Então, a gente vê casos de saúde mental em que essas pessoas perdem a autodeterminação. Então, para roubar, cometer um crime é muito fácil, porque elas precisam do uso daquela substância para provocar um prazer e sair de uma síndrome de abstinência. Então, a gente sabe que existem todo uma forma de querer se tratar. Hoje a gente está vendo a questão das internações compulsórias, das internações involuntárias, né? E a gente está vendo que, da mesma forma que a gente acabou com os manicômios, hoje está tentando criar uma série de lugares para tratar esses pacientes dependentes químicos, que também não se vai se tratar isso só com internação. Nós temos que ter toda uma cadeia de tratamento para que a gente pense também em hospital dia, hospital noite, centros de convivência, abrigos protegidos, a questão de quando essas pessoas tiverem liberdade ou tiverem em nível ambulatorial, elas vão precisar de um tratamento. Então, tem que ver toda a cadeia de tratamento e acessibilidade. E o que a gente tem hoje é que, infelizmente, esses pacientes que estavam internados, esses pacientes que tinham um tratamento e que, com a extinção de pelo menos 75% dos leitos psiquiátricos e que não foram criados leitos nos hospitais públicos, que é onde os pacientes psiquiátricos deveriam buscar atendimento, né, junto no hospital geral, porque a emergência psiquiátrica é uma realidade, esses pacientes acabam, muitas vezes, em prisões por terem cometido os crimes e não recebem um tratamento psiquiátrico e psicoterápico ou de toda a estrutura de saúde mental condizente com o seu estado clínico. A prevenção, doutor Hileno, é fundamental aí para a gente poderia evitar muitos crimes se houvesse uma prevenção maior? Eu acho que a gente tem que trabalhar no nível da prevenção e no nível da promoção da saúde mental. O nível da prevenção é quando a pessoa já está apresentando alguns comportamentos que a gente percebe que pode gerar algum distúrbio, ou se transformar numa doença, ou se transformar num comportamento inadequado do ponto de vista social. Agora, a promoção é que é muito difícil, porque a promoção vai falar de quê? Vai falar de condições familiares, de condições individuais, de condições sociais, condições de saúde e educação, ou seja, fala da nossa sociedade como um todo.
Eu costumo dizer que nós temos tanto os criminosos quanto os loucos que nós próprios construímos. Então, quem tem que trabalhar neste nível de transformação dessa realidade não é apenas os profissionais especializados. A gente trabalha sempre quando a questão, por exemplo, já está num nível máximo que ninguém mais controla, digamos assim, do ponto de vista social e de relações. Nós trabalhamos com pessoas que já passaram desse limite. Ou seja, a responsabilidade não é só dos profissionais, é da sociedade como um todo. Então, promoção e prevenção de saúde significa uma mudança de mentalidade da nossa cultura, tá? Dos nossos profissionais que precisam ser preparados para poder trabalhar com isso especificamente, porque, como disse o doutor Alexandre, muitas vezes não tem nem a equipe mínima para tratar com esse indivíduo que já está num agravo máximo, já chegou numa condição, digamos assim, de incapacitação psicossocial. Como é que você vai devolvê-lo à sociedade se a sociedade que o construiu não o aceita e ele não tem condições de voltar? É a história de ficar realmente dentro das prisões e nunca sair. E como é que fica a situação das famílias, que às vezes perdem um ente e o responsável alega insanidade mental ou tem realmente a insanidade mental e não cumpre o que seria devido se fosse um criminoso comum? Quando tem transtorno mental e tem um crime, em geral o que a gente vê é que essas famílias também sofrem de uma série de problemas de desagregação. Então, o indivíduo não se tornou um doente mental e um criminoso sozinho. Ele teve uma família que não teve o suporte suficiente, teve umas condições sociais que não deram condições para ele desenvolver, de estudar, de trabalhar, né? Aliado a isso, tem todos os problemas emocionais e relacionais que ele desenvolve. O levantamento que foi feito pela ANB em 2011 dos manicômios judiciários mostra que lá quem estão nesses manicômios judiciários são pretos, são pobres, com pouca escolaridade e sem nível de emprego, ou seja, é a população pobre. Isso remete não só a um problema psiquiátrico, mas um problema social. Isso significa dizer que a gente também tem que olhar não é apenas para o preso ou para o doente mental que cometeu o crime, mas para as famílias que estão se desestruturando e, em consequência, os indivíduos também. E as famílias das vítimas, doutor? Sim, aí é o outro lado da moeda. Quer dizer, a gente tem que olhar a dor dos dois lados. Isso não significa defender que a pessoa que cometeu o crime tem que ser solta. Ela tem que pagar pelo crime que ela fez. Só que ela tem direitos também, assim como outra pessoa. Então, a gente tem que respeitar a dor e os direitos de quem perdeu uma pessoa, porque é uma violência feita contra uma pessoa e uma família, mas essa pessoa que cometeu não estava em condições de fazer isso em sã consciência. Portanto, ele também tem um déficit, uma deficiência ou uma dificuldade que não foi vista socialmente, não foi vista, eu diria, do ponto de vista profissional. Então, eu acho que os dois lados precisam de ajuda. O que nós estamos tratando aqui é que quando a gente cuida de um lado, que é a família da vítima, a gente esquece a família de quem cometeu o crime. E eles, para a gente, muitas vezes passam até para algumas pessoas, né, no sentido comum, a serem monstros, quando não, são seres humanos e foram feitos por nós, sociedade. Bom, para encerrar, gostaria que vocês dissessem rapidamente o que pode ser feito para poder melhorar a situação dos manicômios judiciários. Doutor Alexandre. Eu acho importante a questão da ressocialização e da humanização dos presídios. E, principalmente, em que a gente tivesse um local, um centro de convivência, um hospital dentro dos presídios, para que a gente tivesse uma condição de tratar o doente antes de ser preso, antes de ser um apenado. Ele é um doente mental, ele tem direito à saúde mental, então que ele tenha direito à medicação, inclusive de alto custo, né? É um direito do cidadão e dever do Estado, que ele tenha acesso a todas as terapias que ele possa fazer para melhorar. Então, por exemplo, poderia ser introduzida a biodança, meditação, yoga, psicoterapia focal. Você poderia ter o centro de convivência, né? Acesso, por exemplo, à musicoterapia e tantas outras terapias que poderiam ajudar nessa ressocialização e na humanização e diminuir os problemas do estresse do confinamento. Doutora Helena. A primeira coisa para poder mudar essa realidade é fazer cumprir a lei. Tanto do ponto de vista judicial, de cumprir os prazos da lei para que o indivíduo seja avaliado, que o indivíduo seja tratado, quanto do ponto de vista de saúde, ou seja, que o indivíduo seja de fato tratado. Ou seja, precisa uma intersetorialidade que a gente ainda não tem. O judiciário faz a sua parte e a parte de saúde faz a outra. As duas não conversam e o indivíduo vai ficando. A segunda questão para mim é muito clara, né? Esses indivíduos que têm transtorno mental, que cometeram crime, não podem estar em cadeias comuns. Eles precisam de hospital de tratamento. E a terceira é, de fato, preparar profissionais para poder reinserir. E reinserir significa implantar o que, inclusive, a Lei de Saúde Mental diz que tem que ter, que são a rede de atenção psicossocial. São vários dispositivos que não só CAPS, mas as unidades de acolhimento, as residências terapêuticas, os hospitais dia, como o doutor Alexandre colocou, e outros requisitos sociais na comunidade para que o indivíduo seja inserido. Ou seja, nós temos um caminho muito longo ainda para poder mudar essa realidade.
Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Helena, doutor Alexandre, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!